Ouija, mitos e verdades. Olá, meu nome é Nandana, eu sou magro hermetista e eu tenho esse canal aqui para ajudar vocês a seguirem nos caminhos, nos aprendizados mágicos, se confundindo o mínimo possível, tá? Confusões vão acontecer, você vai se perder várias vezes, faz parte do processo, mas eu vou tentar te ajudar no que for possível. E o assunto de hoje é um assunto pop, da cultura pop. Tava Ouija! Será que esse negócio funciona? É verdade que lá os espíritos se comunicam? É verdade que a gente consegue conversar com antepassados mortos? Como é que é esse negócio do Ouija aí? Vamos conversar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, tem vários vídeos aqui no meu canal a respeito de Tabaouija, tá? Tem esse aqui que eu acho que é o mais legal, que foi uma experiência que eu fiz, a Pracy, do canal da Descoberta de Mim, a Stephanie Scatolini no canal homônimo e o Spooky Houses, Casas Assombradas. Sim, Rodrigo Bonsaver, Dani Mosena, meus grandes amigos do coração, me convidaram para fazer uma experiência dessa há um tempo atrás e eu fui lá para fazer. Também já fiz experiências com o Dani lá do Lenda TV, Dani Pires, né, do Lenda TV, e com várias outras pessoas. E eu quero vir comentar a respeito da minha experiência com isso para ver se faz algum sentido para você, colocando claro aqui a minha pegada de aprendizado mágico, beleza? Vamos explicar rapidamente, mas muito rápido mesmo, o que é o Ouija? A resposta fácil para essa pergunta é: o Ouija é um brinquedo. Pois é, o Ouija é um brinquedo, tá? Ele foi comercializado por muito tempo como brinquedo, mais ou menos um pouquinho depois daquelas famosas experiências das irmãs Fox que aconteceram em Hydesville, nos primórdios do espiritismo, tá? O espiritismo começou na França. Espiritismo, beleza? Espiritismo é o que é? A codificação feita pelo Kardec e os estudos posteriores a isso, beleza? O espiritismo começou lá na França, veio importado aqui para as Américas, basicamente nos Estados Unidos, e virou uma febre entre as pessoas, a conversação com espíritos. Começou com as tipologias, depois mesas girantes, as mesas girantes foram evoluindo para pranchetas e tarará, 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 até que chegou numa espécie de facilitação dessas pranchetas, que é uma tábua onde você coloca letras e números e um pointer, que pode ser, aqui no Brasil ficou muito popular, o copo, né? Mas existem versões com compassos, com lápis, com um monte de coisas aí. A grande situação é que as pessoas em voltas que estão fazendo a evocação do espírito colocam suas mãozinhas nesse pointer e aí, teoricamente, o espírito se usaria disso para locomoção. Então, primeiro, vamos dividir esse vídeo aqui em duas partezinhas básicas no início, tá? O que é dito pelo populacho e o que é dito por nós. O populacho, né, ou o senso comum, são aquelas pessoas que vão levar a sério o movimento do copo dentro do jogo da Tabaouija, ou do pointer, tá? Eu vou falar copo aqui porque é mais comum aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, quando as pessoas colocam a mão ali em cima e o pointer se movimenta, por algum motivo as pessoas tendem a achar que esse movimento é feito pelo espírito. E a grande pergunta que tem que vir a partir daí é: por que precisa da sua mão para movimentar o negócio, se é um espírito que está movendo? A resposta mais clara e objetiva das pessoas para isso é que o espírito vai usar da sua mão para a movimentação daquilo, e isso é uma resposta baseada nos ensinamentos kardecistas, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, o Chico Xavier, que psicografava, e sim, o espírito tomava conta da mão dele segurando o lápis, segundo a lenda, né? E aí fazia o Chico Xavier escrever. Isso basicamente quer dizer, segundo a lenda, né, espírita, isso basicamente quer dizer lá na lendária espírita que um espírito, para se comunicar, ele precisa de um médium, ou seja, ele precisa de uma pessoa, um organismo, porque esse organismo que consegue fazer a mediação entre o espírito que se comunica e a comunicação, tá? No caso, então, o espírito não teria força, poder, enfim, qualquer coisa que tiver a ver com a teologia que está seguindo, o espírito não conseguiria se materializar para mover um objeto, ele precisa da força do médium. Então, o que mexe nesse negócio, teoricamente falando, é a mão do medianeiro, tá? Do médium, e não o negócio em si. Então, isso faz com que as pessoas, em geral, acreditem nisso. O que nós dizemos do lado de cá, tá? Do nosso lado, do lado dos magos? É que isso, na verdade, é causado por um negócio chamado movimento ideomotor, que é um movimento inconsciente que acontece com as pessoas. É mais ou menos a mesma base psicológica, psíquica, que faz você, por exemplo, pisar num freio imaginário quando você está no banco do carona do carro, ou fazer seu controle se mover com o bonequinho que está ali na sua frente.
Talvez uma diferença essencial que acontece entre o que a gente fala e o que o populacho entende é que a gente não se importa, tá? A gente não se importa se realmente é um espírito se comunicando ou se é um movimento ideomotor do corpo. Porque, na real, o que está acontecendo ali é uma espécie de comunicação muito bobinha, por assim dizer. É uma manifestação de uma vontade de alguém que está ali, tá? Mesmo que essa manifestação seja inconsciente, como é o que acontece com o movimento ideomotor. Não importa muito o que está rolando de verdade, é isso que eu quero que vocês entendam. O que importa, na verdade, é a experimentação das pessoas que lá estão. Pouca gente entende isso, embora eu tenha falado isso aqui já há bastante tempo, mas o que importa para um mago é muito mais os efeitos que ocorrem numa sessão, ou num ritual, qualquer coisa assim, do que o ritual em si e como isso está se manifestando. O que basicamente quer dizer que pra gente pouco importa se existem espíritos na prática. Embora como estudiosos a gente vá tentar compreender o fenômeno, na prática pra gente pouco importa se o fenômeno existe. O que importa pra gente é o que isso está causando na plateia. E isso é tão legal porque é exatamente esse tipo de percepção que faz com que a gente compreenda os fenômenos de obsessão espiritual dentro dos trabalhos de Tabaúija, mesmo se não existirem espíritos. Pois é, a gente sempre precisa colocar isso em pauta, né? A gente não sabe se espíritos existem, mas efetivamente está acontecendo alguma coisa naquele negócio onde a pessoa está possuída, tá? Vamos supor que esses vídeos que a gente vê na internet de pessoas fazendo a brincadeira do copo, o copo estoura e a pessoa cai em possessão ali, não seja teatral, seja real, a pessoa realmente esteja possuída. Isso pode não ter nada a ver com o espírito. E agora talvez fique claro para vocês por que eu falo tanto que tem tantas outras explicações para fenômenos espirituais que a gente precisa levar em conta se nós formos estudantes honestos. Olha só. Eu não sei se vocês já presenciaram um dia alguém com pânico, mas pânico mesmo, pânico no sentido de medo extremo de alguma coisa, não necessariamente síndrome do pânico. Depois a gente fala sobre isso. Mas, por exemplo, pessoa que tem aracnofobia e de repente vê uma aranha, ou pessoas que veem uma barata. Essas pessoas, elas agem de forma completamente irracional nesse momento. Por quê? Porque o sistema límbico dela, que é a parte mais anterior do nosso cérebro e que ela é responsável pelo controle da nossa sobrevivência, então, dentro do aparato onde o sistema límbico se encontra, vai ter os aparelhos que controlam nossa respiração, nossa deglutição, batimentos cardíacos, sístoles intestinais, enfim, e também situações de resposta a situações de perigo, como medo de alguma coisa, tá? Quando a gente sente medo de alguma coisa, uma reação muito primal atinge o nosso sistema límbico e faz com que a gente tenha certas respostas. Algumas delas são defecação ou urinação, né, que você se caga ou se mija para aliviar peso e conseguir correr mais rápido. O grito, que é uma forma de você tentar assustar aquilo que te assusta, é mais ou menos uma resposta que nem gato tem, sabe? Aquele eriço pelo para parecer maior. Pois é, a gente grita. E também correr, às vezes até desmaiar, tá? Que é um colapso nas suas regiões neurais que desligam o seu corpo, você entra em estado de choque para responder de uma forma a não morrer, pelo menos não imediatamente. Se você morrer desmaiado, você não vai saber, né? A grande situação é, muitas coisas ativam o nosso sistema límbico de uma forma que a gente não consegue entender. Ou seja, não consegue pelo menos entender, quanto pessoas normais, a forma como isso está funcionando. E nós respondemos a esse estímulo de formas que a gente também não consegue entender muito. Uma dessas formas é quando você realiza uma quebra de consciência, por assim dizer, e atinge estados do seu subconsciente que são externados. A hipnose faz uso disso um pouco e a autossugestão também. A autossugestão é quando você se leva tanto por uma ideia que ela passa a fazer sentido, a ser expressa pela realidade dentro do seu universo interior e você externa isso para fora, tá? Ou seja, o pânico que eu falei para você é exatamente quando você tem uma coisa do seu universo interior sendo externada. Ela não faz muito sentido naquele momento, você inclusive com o tempo consegue racionalizar essa externação e controlar ela. Mas quando a gente vai fazer um ritual de Tabaúija, o que acontece é que geralmente as pessoas estão completamente envolvidas pelo rito de Tabaúija, já ouviram falar, já leram a respeito, viram vídeos na internet e estão completamente absorvidos por aquilo.
E aí, quando o rito acontece, a sua mente trabalha de formas magníficas. É isso que é explorar um mecanismo de fé, é a relação que a pessoa tem com aquilo. E toda a narrativa de um rito vai usar exatamente dessa mesma situação para fazer o negócio acontecer. Se você viu o vídeo que eu indiquei lá do Spooky Houses, você vai ver que nós usamos Tabaouija dentro de todo um contexto. Estava escuro, as pessoas lá, a gente estava falando sobre Tabaouija já há horas, o Spook foi preparando a gente psicologicamente, ou seja, ele já foi ativando o nosso mecanismo de crença e utilizando de uma narrativa para a construção de um rito. Independentemente se ali tinham espíritos ou não, a experiência para cada um de nós era real, exatamente porque estava tudo aquilo dentro da nossa cabeça sendo externado, ou não, ou eram espíritos. Mas entende aqui? O que eu tô te falando? Tô tentando explicar tudo que eu sempre venho falando a respeito das coisas. Espíritos existem? Não sei, mas de fato alguma coisa acontece. Só que sim, existem outras tantas explicações para isso. E você, como um aprendiz, precisa colocar isso em prática. Mas fechamos esse negócio. Tabaouija, então. Funciona lei do mito. Para uma pessoa experiente na criação de ritos, como o Spook a gente consegue sim fazer uma Tabaouija funcionar de uma forma bem interessante, tá? Assim como qualquer outro rito, porque o poder nunca está no rito, sempre está no mago. No caso dessa brincadeira, estava no Spook e não necessariamente na tábua, tá? Tanto que a gente usou bem pouquinho essa tábua aí, e a comunicação foi mais pela Stephanie do que pela tábua propriamente dita, tá? Mas o grande fato é que a Tabaouija pode ser sim uma ferramenta, desde que você saiba usá-la e desde que você também não se prenda muito à tábua em si, beleza? Se você não é um bom mago, o rito não importa qual seja, você pode fazer goétia de Salomão, nos moldes de Salomão com cinta de couro de leão, que não vai dar certo. Agora, se você for um bom mago e entender a complexidade das coisas, você faz um bom rito com uma folha de papel e um pedaço de lápis. Era meio isso, tá? Aliás, se você quer saber de verdade como é que funciona um rito, como é que você faz um rito decente, entra aqui em teoriadamagia.com.br, porque lá tem capítulos específicos só sobre rito, sobre criação, manutenção e o conto, a narrativa que você tem que fazer, incluindo lá as 5 pontas do pentagrama, beleza? Entra lá que este mês a gente está com desconto de 20% por causa do Dia dos Pais, usando o cupom PAIS20, P-A-I-S 20, beleza? Entra em teoriadamagia.com.br, PAIS20, 20% de desconto para você, fechou? Era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, vídeos de fim de semana sempre rápidos, espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora, tchau!